amigo pra chorar. Um exemplo a seguir para nunca tropeçar. Não importa o que me fazem, estou olhando para Cristo. Companheiro, amigo, irmão, É só Jesus. igual não há. Não há. Não há. O evolucionismo, por sua vez, em sua teoria da evolução, alega que todo o universo teria se formado a partir de um vácuo absoluto. Através do Big Bang e seus bilhões de galáxias teriam se organizado ao acaso. Do nada. A teosofia tornou-se base do esoterismo, sendo ele judaico, cabala, ou cristão, gnosticismo, que é a cabala dentro da igreja. Mas foi a partir dela que Darwin, que era um maçom, Darwin era maçom, antes foi presbiteriano, desenvolveu a teoria da evolução, sendo o evolucionismo, portanto, uma crença religiosa análoga ao gnosticismo e à cabala. Jesus Cristo é, portanto, meus amados, verdadeiro homem e possuidor de humanidade autêntica e perfeita, 100% Deus, 100% homem. Essa afirmação é perfeitamente coerente com o plano da salvação, porque para nos salvar, Deus não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, como está escrito em Hebreus, capítulo 2, verso 17 e 18. Resumindo, o estudo é grande, como eu disse, eu posso lhes passar. Mas, no livro que vocês acreditam, presta bem atenção. De volta à palavra original, página 9, diz assim: então poderá ver Jesus como a imagem expressa de Deus, a semente da mulher concebida pelo próprio Deus. Deus criou no ventre de Maria tanto o óvulo quanto o germe sanguíneo, sendo Jesus, portanto, Deus, todo Deus, sem nenhuma mistura humana. Preparando-se esse folheto com a habilidade de um manipulador mental a tocar nesse ponto, o tabernáculo da fé finalmente mostrou sua faceta verdadeiramente gnóstica, a cabala dentro da igreja, revelando a real de sua doutrina, ao dizer, sem nenhuma mistura humana, está negando que Jesus Cristo veio em carne, negando também ao mesmo tempo a humanidade do Senhor Jesus, enquanto que as Escrituras Sagradas deixam bem claro que todo espírito que nega a humanidade de Jesus, que nega que Jesus Cristo veio em carne e não é Deus, é o espírito do anticristo. É o chamado gnosticismo, é a chamada cabala, é o chamado docetismo dentro da igreja. Meus irmãos, está escrito em 1 João capítulo 4, verso 1 a 3, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas é o espírito do anticristo. Para concluir, lembre-se que o Pai é Senhor, o Filho é Jesus e o Espírito Santo é Cristo. De volta à palavra original, página 14. A essa altura, a publicação bramita não consegue mais esconder a natureza do Espírito que nela age, pois ao invés de confessar que Jesus é o Cristo, afirma que o Espírito Santo é que é o Cristo. Sendo que está escrito, como eu já disse, 1 João capítulo 4, verso 1 ao 3, quem é um mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo, é o anticristo. Este mesmo que nega o Pai e o Filho, qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. Agora nós vamos entrar aonde a gente tanto gostaria de entrar. Prepare o seu coração, meu amado. Assista até o fim sem preconceito. Depois você pode comentar, perguntar e pedir o estudo. Alguns fatos sobre a vida de William Marham Brahma, uma análise das alegações contidas no folheto De Volta à Palavra Original. Uma das declarações dele é que a Trindade
É mentira. Antes da vinda de Cristo para o arrebatamento do seu povo, tinha que vir um mensageiro com o espírito e a virtude de Elias. Este profeta é o anjo da sétima e última era da igreja, e a sua mensagem é a revelação que faz manifesto os segredos de Deus. De volta à palavra original, página 22. Existem somente nesse parágrafo pelo menos 3 declarações falsas. Por isso estamos diante de uma verdadeira trindade da mentira. Irmão, não julgue, irmão, não julgue. Vamos com calma. Tudo isso daqui é com conhecimento de causa. Eu peço paciência da vossa parte. Ouça-me. As profecias predisseram a vinda de um mensageiro no espírito e na virtude de Elias, antes da vinda messiânica de Jesus, que já aconteceu. Não existe qualquer profecia dizendo de que um precursor deveria vir. A afirmação não é verdadeira, pois Jesus já nos deu a interpretação verdadeira a respeito do significado da frase Elias vir e restaurar todas as coisas, quando afirmou: mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram tudo o que quiseram, assim farão padecer também o Filho do Homem. Mateus capítulo 17, verso 12. Indicando que restaurar todas as coisas e converter o coração dos pais aos filhos é o mesmo que aterrar todo o vale, rebaixar toda a montanha, que foi o que fez a voz que clama no deserto, João Batista, que assumiu a posição profética de Elias, chamando o povo à conversão, não excluindo nem sequer o rei Herodes, assim como fez Elias em relação ao rei Acabe. Jesus esclareceu que nessa profecia a palavra restaurar significa levar à conversão. Esta previsão já se cumpriu há mais de 2000 anos e não existem 3 Elias, como pregam. Este é o símbolo da nova ordem mundial, da nova era. Aliás, a palavra era, eu já vou entrar nessa, não está na Bíblia. A palavra era é apenas da maçonaria da Cabala. Vocês estão vendo a pirâmide com o olho em cima. Nova ordem mundial, o plano deles. Mais abaixo o símbolo da Cabala que está aqui. E mais abaixo as 10 sefirotes da Cabala e as 7 dispensações de William Branham, que também é ensinado pela Cabala. O ensinamento das 7 dispensações é o mesmo ensinamento da Cabala. Não existe na Bíblia qualquer menção sobre a existência de 7 eras na história da igreja. Este conceito é totalmente ocultista e foi extraído da teoria da divisão cabalística das idades provenientes da Cabala judaica, que expandiu suas concepções de numerologia e esoterismo, criando a maçonaria em 1717. Através dessa sociedade secreta que domina o mundo, que está em todos os segmentos da sociedade, os seus membros infiltrados nas igrejas, porque se eles estão em todos os segmentos, eles estão inclusive no neopentecostalismo, no pentecostalismo, no tradicionalismo, no protestantismo, no catolicismo, no carismatismo, estão em todos os lugares. Atingiu, claro, o cristianismo. A doutrina cabalística ensina que o universo foi criado em 7 períodos e alguns milhares de anos e que nós estaríamos no 7º período. Portanto, é a mesma doutrina do William Branham. Alega ainda que em cada um desses períodos teria havido uma espécie de manifestação específica de um Deus impessoal que chamam de Ensof, que consiste numa forma de inexistência absoluta, a qual somente viria a ser perceptível quando se manifesta na matéria através de 10 esferas, que é o mesmo Gadu da maçonaria. Quando se manifesta na matéria através das esferas, então essa cabala prega que são manifestações, que este absoluto é inexistente, seriam emanações, manifestações, é um Deus esotérico. Né? Os rabinos cabalistas, antigos fariseus, aliás, para você que não sabe, aquela seita que Jesus tanto combateu, que é o farisaísmo, eles eram rabinos, cabalistas, ou seja, eles acreditavam em Deuteronômio, no Pentateuco, na lei de Moisés, obedeciam, mas seguiam a cabala. Já era a maçonaria dentro da igreja naquela época. Você não sabia disso? Então, comece a estudar sobre isso e preste muita atenção, aguça o seu ouvido e ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Segundo eles, as 3 primeiras esferas seriam imperceptíveis, mas as outras 7 esferas que estariam presentes de forma sensível em nosso universo e representariam os 7 atributos de Deus e seriam também 7 manifestações de Deus e 7 emanações desse mesmo Deus, conforme esse esquema que vocês estão vendo nesta imagem. Os cabalistas usaram a narrativa do livro de Gênesis
sobre os 7 dias da criação para sustentar a concepção cabalística da grande semana, que seria um período de tempo extremamente longo formado por 7 dias. Por isso que Deus criara o mundo em 6 dias, mais um milênio seriam 7.000 anos para o fim do mundo. De acordo com essa doutrina, seriam as 7 eras nas quais o absoluto inexistente teria progressivamente e lentamente se manifestado, produzindo assim suas 7 emanações que chamam de Sefirote. Tudo não passa, contudo, de distorções da palavra de Deus para apoiar as doutrinas, das religiões de mistério da Babilônia, que veio lá de Babel, como eu disse agora há pouco. Isso é muito longo. Esse é o verdadeiro judaísmo talmúdico, cabalístico, que está rechaçado e refutado pelo profeta Ezequiel, que diz que não existe maior abominação dentro da casa do Senhor. Eu já vou ler isso no final desses vídeos, desse estudo, dessa palavra de Deus ao seu coração, meu caro irmão, que segue o tabernáculo da fé em alguma de suas vertentes. Meu querido, preste muita atenção. Este período milenar, que dizem, que prega também a Cabala, seria uma nova era messiânica, onde seria fundado um reino milenar terrestre, cujo governante seria um novo líder mundial, ansiosamente esperado pelos esotéricos de todas as partes, o novo Messias de Israel. Como se trata de um personagem que pretende assumir o lugar de Jesus como um novo Cristo, este governante do período milenar não será outro senão o próprio Anticristo. Agora, prepare o seu coração. Número 3. Maçonaria e pelo judaísmo talmúdico cabalístico infiltrou-se no seio da igreja evangélica a partir do século XIX, através de um advogado maçom chamado Darby, o qual, aplicando versículos bíblicos mal interpretados, fez uso deles para criar e divulgar uma versão cristianizada da divisão cabalística das idades, aquela grande semana com suas 7 eras, a esses períodos concebidos pelas religiões de mistério da Babilônia, com os quais Israel se prostituiu e por isso foi destruído. Darby, que era maçom, acolheu e denominou de dispensações. Darby era maçom e foi ele que trouxe o termo dispensações, manifestações dentro da igreja evangélica e depois adotado pelo seu profeta, que você acredita, William Branham. Fazendo amplo uso de versículos e de uma terminologia pseudo-cristã, o advogado, que também era teólogo, procurou conferir uma aparência mais bíblica a essa doutrina esotérica, na qual acreditava, fazendo com que ela se tornasse mais aceitável aos cristãos. Fez isso relacionando aquelas 7 eras cabalísticas, ou seja, os 7 períodos de 1000 anos, e também as 7 manifestações do Ensof, ou seja, as 7 Sefirotes, com as 7 alianças que Deus estabeleceu com seu povo. Não perdendo a oportunidade, Brahma agiu de forma análoga, correlacionando as 7 Sefirotes e a divisão cabalística em 7 eras, sendo que a palavra era não está na palavra do Senhor. Sim, está no cabalismo, no gnosticismo, no talmudismo. Meus queridos, com as mensagens destinadas aos líderes das 7 igrejas da Ásia, para os quais foram endereçadas as 7 cartas que se encontram nos primeiros capítulos do livro do Apocalipse, o profeta, que você acredita, meu amado irmão, alegou que as cartas enviadas àquelas igrejas, comunidades que de fato existiram no século I depois de Cristo, eram 7 mensagens destinadas aos membros de 7 diferentes eras em que a igreja viveria ao longo de sua história. Apesar desse ensino não ter qualquer respaldo bíblico, sendo apoiado unicamente no fato da profecia conter o número 7, assim como Darby, William Marion Branham também chamou as tais eras cabalísticas da igreja de dispensações, usando um termo cabalístico da maçonaria, sendo sua doutrina, portanto, um tipo de dispensacionalismo. Biblicamente falando, não existe, portanto, uma era de Laodiceia ou de qualquer uma das outras igrejas, Sardes, Tiatira, Filadélfia, Éfeso, não é era. Eles se reuniam há 2000 anos no território atual, hoje onde é a Turquia. A carta destinada à comunidade de Laodiceia dirigia-se como cada uma das outras 6,
a igreja que existia naquelas cidades, assim como a carta aos Efésios, assim como a carta aos Filipenses, assim como a carta a cada cidade, não quer dizer era, não tem nada a ver com era, uma distorção maçônica. No entanto, todas elas também podem e devem ser acolhidas por todas as comunidades em todas as épocas.